Cumprimentos, amados, com a paz do Senhor. Estamos dando início à nossa quinta videoaula das nossas lições de jovens. Estamos dando continuidade ao nosso segundo trimestre das lições bíblicas da nossa escola dominical, editadas pela CPAD. A partir desse momento, nós estaremos falando a respeito de um personagem bíblico que muito se destacou, pelas suas ações, e, claro, pela sua precipitação em orientar uma determinada nação a lançar o tropeço diante do povo de Deus, o que lhe custou um prejuízo irreparável no final de tudo. Iremos aprender através desta lição que nunca devemos agir ou nos portar como esse personagem. A lição de hoje traz o seguinte assunto: Balaão, quando Deus diz não. Então, seja muito bem-vindo, desde já seja muito bem-vindo a mais uma videoaula das nossas lições bíblicas. Trazemos até os amados conteúdos da Palavra de Deus, visando cooperar no seu conhecimento e na sua edificação espiritual. Dependemos da graça de Deus e por ela vivemos, nos movemos e existimos. Nosso texto principal encontramos em Números, capítulo 23, versículo 8, que nos fala o seguinte: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Números 23, verso 8, são palavras proferidas por Balaão. O resumo da nossa lição diz que devemos estar atentos para as ocasiões em que Deus nos orienta a não ultrapassar os limites impostos por Ele. Nós temos que entender que existem limites impostos pelo nosso Deus e que esses limites nós, seres humanos, nunca devemos jamais ultrapassar. Então hoje estaremos estudando a respeito da tentação da ambição. Na lição passada nós estudamos a respeito de Israel, de quando Israel desafiou a Deus no deserto através das suas constantes desobediências, que era fruto da sua incredulidade. Bem, nossos objetivos na lição é o seguinte: saber que Balaão ouviu a voz de Deus, mostrar que errar é humano, mas não devemos insistir no erro, e apontar o que ocorre quando a ambição vence o discernimento. Mas o que é ambição? Ambição é um forte desejo de poder ou riquezas, honras ou glórias, cobiça, cupidez, anseio veemente de alcançar determinado objetivo, de obter sucesso, aspiração, pretensão, enfim. Por um lado, podemos ver que determinados propósitos são propósitos meio que ambiciosos, mas dependendo do seu contexto, pode não ser uma ambição que vai te trazer o pecado. A gente tem que entender uma coisa através do exemplo aqui do Balaão. O problema é quando você se posiciona acima, além da vontade estabelecida, declarada pelo Senhor nosso Deus. Nós podemos ter a ambição, o desejo, por exemplo, você tem um trabalho, um serviço que te rende uma quantia em valor, mas de repente você sente aquele desejo, você tem aquela aspiração de conseguir um emprego melhor. Claro, você não está errado em conseguir um emprego melhor, claro, você vai ganhar muito mais. Isso é um tipo de desejo que você tem. O que não pode é ultrapassar aquilo que Deus, o que você entende que é um limite estabelecido pelo Senhor.
Por exemplo, se para alcançar algo maior e melhor, isso implica em comprometer o seu relacionamento com Deus, então isso não vai ser bom para a sua vida. Então é dentro desse contexto aqui. Temos que ter cuidado para não sermos ambiciosos, ao ponto de passarmos por cima da vontade do Senhor nosso Deus. Nossa leitura bíblica está em Números 22, do verso 1 ao verso 2. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e o lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, com o preço dos encantamentos nas mãos, e chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. E ele lhes disse: passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, nos enviou, dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra, vem agora, amaldiçoa-me. Porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Veja que nesse texto fica bem claro a palavra de Deus que veio a Balaão. A partir desse momento, ficou estabelecido pelo próprio Deus. Deus falou aí uma palavra decisiva. Deus não falou uma palavra duvidosa, ele falou com firmeza, dizendo que Balaão não devia ir com eles, porque este povo era bendito. Não podia lançar esse povo fora. Quer dizer, qual seria a posição correta do Balaão? Seria não tentar insistir com Deus. Mas o problema foi que, logo após esses mensageiros retornarem, o rei de Moabe envia outros príncipes mais honrados e com presentes maiores. O que logo chamou a atenção do Balaão, quando ele viu aquele prêmio maior, aquela vantagem maior. Então ele achou que poderia fazer aí uma concessão com Deus, fazer um acordo com Deus. Deixa eu procurar Deus aqui para me ver se, na mente dele, se Deus mudou de ideia, Mas a questão é que Deus não é Deus atraído por presentes. Deus não é Deus atraído por presentes. Deus age por sua reta justiça, dentro do seu propósito soberano. Então, tudo que nós fazemos em buscar a Deus deve ser feito com muito temor e tremor, confiança, sim, devemos ter o sentimento de filiação, somos filhos de Deus e tal, devemos nos aproximar com confiança, mas sempre lembrar de uma coisa: com Deus não tem arrumadinho, para satisfação do meu ego, para realização dos meus desejos, dos meus prazeres,
né? Se Deus sinaliza na sua palavra de que é contrário a realização desses meus desejos, não adianta eu tentar fazer um arrumadinho, não, porque não vai dar certo, né? Deus pode até permitir a gente fazer, como ele permitiu aqui o Balaão fazer, mas não é a vontade do Senhor. A conta pode chegar para a gente depois, né? Porque não podemos enfrentar o Todo-Poderoso. Nunca, jamais pensar nisso. Então, uma das maiores tentações que cercam as pessoas que conhecem a Deus é justamente tentar contornar o que o Senhor disse, seja para fazer alguma coisa, seja para deixar de fazê-lo. A vontade do Altíssimo pode impulsionar pessoas à obediência, mas quando essa vontade confronta o que desejamos, aí vem a pergunta: como reagimos? Aqui está um ponto importante. Como reagimos quando a vontade de Deus confronta o que nós desejamos? Como nós reagimos? Eis uma pergunta, eis uma questão. Não raro o anseio por conseguir mais bens materiais, posições ou fama nos leva a querer impor para Deus a nossa vontade. A ambição pode nos fazer ignorar as orientações expressas do Eterno, levando-nos a lugares onde Ele jamais planejou que estivéssemos. Nesta lição veremos o quanto a tentação pelo dinheiro levou um homem chamado Balaão a contrariar orientações divinas, né? Como ele contornou a situação para desobedecer a Deus e o custo da desobediência. Por fim, veremos o custo de se desafiar a Deus quando ele nos dá orientações claras e diretas. O custo aqui não, né, o final das contas aqui não foi bom. Nós temos um outro exemplo na Bíblia do servo de Eliseu, Geazi, o qual sofreu gravemente, né, por conta que ele, por causa da sua ganância por dinheiro, né, sua ganância por adquirir algo, né, ele, sem a ordem do profeta, o Geazi corre atrás do Naamã e pede a ele um presente. Até mente. O que a cobiça leva a pessoa a fazer. Veja o que a ambição, né, leva a pessoa a fazer. Aquele servo chega para o Naamã e diz que o seu senhor, o profeta, quem havia mandado ele, o profeta nem sabia. Mentiu, né? E aí ele chega em casa com aqueles valores e a partir daquele momento a lepra daquele homem, do Naamã, passa a fazer parte da vida do Geazi. Então a gente tem que sempre submeter nossos desejos e vontades de acordo com a vontade do nosso Deus, porque Ele é soberano. Por mais que as coisas aqui mudem, a cultura mude, tudo mude em nossa volta, mas Deus continua sendo soberano, glorioso, majestoso, enfim, né? Então vamos seguir aqui ao primeiro tópico. Um homem que ouviu a voz de Deus. Balaão é descrito na Bíblia como um homem que ouviu a voz de Deus. Moisés não entra em detalhes sobre a fé de Balaão, nem como ele começou a ouvir ao Todo-Poderoso, muito menos se Balaão tinha por hábito obedecer ao que Deus lhe dizia. Mas deixa claro que ele não apenas ouviu ao Pai Celeste, mas soube também distinguir que o Senhor estava falando com ele. Então eis aqui uma importante questão. Quando somos tentados, não basta ouvir a voz de Deus. Tudo que a gente precisa não é somente consultar a Deus, mas estar disposto a aceitar aquilo que Deus fala conosco. Porque uma coisa é a gente ouvir Deus, uma coisa é a gente ter uma resposta de Deus, ouvir um conselho do Todo-Poderoso, uma palavra de Deus.
Outra coisa é a gente estar disposto ou disposta a tentar atender quando o Senhor Todo-Poderoso falar conosco, né? Isso é um quesito importante. Veremos que é preciso ouvir e obedecer ao que Deus está falando. O Senhor não se nega a falar conosco. Hoje temos a sua palavra escrita, onde os princípios gerais para a comunhão com Ele já estão aí apontados ou apresentados. Temos também respostas do Altíssimo quando oramos, e podemos não somente ouvir sua voz nos orientando, mas igualmente nos direcionando em situações nas quais Ele mesmo está dirigindo. Só um dado interessante aqui para os amados. Veja bem, o fato de, às vezes, Deus silenciar quanto a algo que estamos fazendo, não significa dizer que Deus está de acordo com isso. Nós temos um adágio na sociedade, um ditado popular, que diz que quem cala consente. Só que com Deus é diferente. Com Deus é diferente. É o fato do Senhor se calar com relação a algo que nós insistimos em fazer, na verdade não significa que Deus está da sua vontade, né, soberana, da sua vontade, digamos, objetiva, Deus está confirmando com aquilo. Não. Pelo contrário, como Deus soberano, todo-poderoso, mas justo, apenas Ele está dando a você a liberdade de você seguir o caminho que você escolheu. Porque se escolhermos para a direita, Deus permite. Se escolhermos para a esquerda, Deus permite. Porém, a responsabilidade é nossa. Ele não nos deixa sem orientação. Veja que ele orientou Balaão. Ora, Balaão, não vai. Esse povo não pode ser amaldiçoado porque esse povo é bendito, né? Era o povo bendito do Senhor. Mas mesmo assim, né, ele desobedece e vai, e Deus calou. Deus não ficou falando com ele, né? Deus também fala conosco de diferentes maneiras. Por intermédio de seus servos, por meio dos dons espirituais, que são bíblicos e válidos para os nossos dias, né, pois foram dados à igreja para a edificação dos santos. Enfim, Deus tem suas maneiras de falar. Agora, o segundo subtópico. Um homem diante de um negócio. Balaão entra na história sagrada durante a caminhada do povo em direção à terra prometida. Midianitas e moabitas se uniram em torno de uma causa, a qual julgaram ser um problema em comum: o acampamento dos israelitas nas campinas de Moabe. É certo que a multidão de hebreus deixou os moabitas assustados, pois os filhos de Abraão eram numerosos. Talvez fosse mais fácil para os inimigos do povo de Deus se cercarem de forças espirituais que pudessem dar fim àquele povo, poupando desta forma uma possível guerra e a perda de moabitas. Era o que eles pensavam, né? Dessa forma, os moabitas e midianitas enviam representantes para falarem com Balaão. Quer dizer, eles estavam com medo, não quiseram enfrentar diretamente o povo de Deus, tentaram usar forças espirituais aí para deter o povo. Só que havia também uma coisa interessante aqui. Não era propósito da nação de Israel atacar a nação moabita. Eles estavam apenas de passagem. Parecia um problema para eles, mas não era um problema para eles, né? Povo bendito é. Após receber os representantes dos dois reinos, Balaão consultou ao Senhor. Ao que parece, ele não tinha conhecimento de que os hebreus contavam com a proteção de Deus. O Eterno sabia o que estava acontecendo, mas se dirigiu a Balaão e perguntou quem eram os homens que estavam com ele. Deus deixou que ele explicasse quem eram, né? Deus já sabia quem era que estava ali, porque Deus, né, sabe, vê, conhece, pode todas as coisas, mas deixou ele à vontade. Aí depois o Senhor fala para ele: olha, não irás com eles, nem amaldiçoarás este povo, porquanto bendito é. É curioso o fato de que Deus considera seu povo um povo
bendito. Muito interessante. O mesmo povo que murmurou contra ele, que se rebelou contra Moisés, foi considerado bendito pelo próprio Senhor. É provável que isso se deva não apenas porque o Todo-Poderoso trata com o seu povo de forma amorosa, mas também que somente ele pode julgar os seus. Ele não permitiria que seu próprio povo fosse alvo de alguma maldição. Entende? Na prática, foi essa lição que Balaão não aprendeu. Ele até entendeu, mas não atendeu o que Deus falou. Em um momento inicial, ele até entendeu em um momento inicial que não deveria agir de forma contrária ao que Deus lhe orientou, como diz o texto. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir. Mas logo ele sucumbiria à constância dos apelos daqueles povos. Não somente a constância dos apelos, mas ao presente maior, né? Um apelo diferenciado. Foi feito um apelo diferente. O Balaque, né, ele, olha, voltem lá, né, agora eu vou enviar homens mais honrados, mas não leva a mesma quantia de presentes, não. Leva mais. Né? O objetivo era seduzir aquele homem, amaldiçoar o povo de Deus. Segundo, insistindo no erro, obedecendo a Deus, mas com um coração ambicioso. Podemos ver que Balaão era o primeiro. Podemos ver que Balaão, em um primeiro momento, obedeceu, né? E levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Entretanto, o rei dos Moabitas não se deu por vencido. Ele insiste com Balaão a fim de conseguir o seu objetivo. Assim diz Balaque, filho de Zippor: rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei. Olha só a proposta. E farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Aquela era uma oferta tentadora. Um rei disposto a premiar um homem apenas para que ele lançasse pragas contra um povo. Mas tem algo que me chamou a atenção nesse texto. O que me chamou a atenção no texto é o seguinte: a proposta era tentadora, não somente pelo seu montante, que era maior, mas principalmente pela maneira como o Balaão se comunica com os príncipes de Balaque no outro dia pela manhã. Deus fala com ele à noite, pela manhã cedo ele vai falar com os príncipes, e ele fala da seguinte maneira: olha, então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. O que dá para depreender desse texto é que o Balaão, ele estava querendo ir. Ele estava com vontade de ir. Ele só não ia porque ele mesmo disse: ó, Deus se recusa a deixar-me ir. Entende? Ele poderia ter se posicionado diferente. Se ele não tivesse interesse no presente, lá no prêmio, ele poderia ter dito: olha, eu não irei convosco, porque contra esse povo não vale encantamento. O Todo-Poderoso já deixou claro para mim hoje à noite que contra esse povo não adianta fazer nada. Não há mão, não há braço forte que se levante para destruir esse povo, porque esse povo é bendito do Senhor. Mas ele não falou isso. Ele falou o quê? Ele só falou o seguinte: o Senhor recusa deixar-me ir. Quer dizer, deixou claro para os príncipes de que ele estava com vontade. Entende? Quando a pessoa está com vontade de fazer algo e não faz porque alguém está o segurando? E as investidas sobre essa pessoa é dobrada. Entende? A tentação é dobrada. Por quê?
Porque é perceptível, ele está com vontade, não faz porque alguém está aprendendo. Então distancia ele de quem está aprendendo a ele que ele faz. Aí é onde entra a necessidade de nós temermos a Deus. Jovens. O jovem não é obrigado a ser um boneco nas mãos do mal. O jovem não é obrigado a ser um fracasso. Emprestar sua vida para ser um fracasso. O jovem não é obrigado a cair nos laços do engano, a ser um cobiçador, um ganancioso. Não, de forma nenhuma. Tudo depende de como a gente se posiciona. Né? Se o Balaão tem se posicionado com firmeza, quem sabe poderia ter sido diferente. Mas faltou firmeza aqui. Então, veja o que acontece na sequência. O Senhor abriu a boca da jumenta. Advertido por Deus a não dar prosseguimento ao seu plano, Balaão passa por uma experiência sem precedentes. Ouvir um animal falando. A jumenta com a qual ele costumava viajar conversa com Balaão. Em nossos dias é comum pessoas dizerem de forma jocosa que se Deus usou a mula para falar com Balaão, pode usar qualquer outra pessoa também. Ocorre que a Bíblia não diz que Deus usou a mula para falar com Balaão. A palavra de Deus é enfática em deixar claro que Deus falou aos pais de diversas maneiras pelos profetas. A mesma Bíblia diz que Deus abriu a boca do animal e ele questionou Balaão por ter apanhado. A partir desse diálogo, o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor. O anjo, sim, tratou com clareza com Balaão. Quer dizer, a jumenta, Deus fez com que ela abrisse a boca para chamar a atenção daquele homem. Chamar a atenção máximo, já que a palavra que Deus havia falado com ele diretamente não havia movido ele completamente, agora Deus permite que um animal abra a boca e fale com voz humana. Né? Falou de modo que ele entendeu na linguagem dele. Né? Então, mais uma vez, a questão aqui é o seguinte. Como diz aqui, colocou aqui o autor da lição. Quando as pessoas falam de forma jocosa, se Deus usou a mula para falar com Abraão, pode usar qualquer uma pessoa, né, para falar conosco. A questão não é essa. O problema não é esse. Como eu já falei anteriormente, eu repito. Não falta a voz de Deus. Não está em falta. A questão é se há um pastor Cícero disposto a obedecer à voz de Deus. Não está em escassez, não está em extinção. A palavra de Deus está aí na tua boca, está aí no teu coração. Esta palavra de fé que pregamos, nós temos a palavra do Senhor por todos os lados. O banquete está farto. A questão é, há corações dispostos a obedecer, a atender? Isso vai fazer toda a diferença, porque se o Balaão tivesse disposto a atender a vontade de Deus, se a vontade de Deus para ele estivesse em primeiro lugar, ele não teria caído nessa cilada. Apesar de ter resistido inicialmente aos convites recebidos com a promessa de uma recompensa financeira, no final Balaão acabou cedendo, mesmo Deus permitindo que ele fosse com os mensageiros. O Senhor deixou claro que ele só falasse o que o Eterno ordenaria. Né? Depois que ele entendeu que realmente Deus estava totalmente contra essa sua possível pseudo-maldição, Deus estava totalmente contra, porque Deus já tinha abençoado o povo. Deus tinha um plano para o povo, Deus tinha um projeto para o povo, de levar o povo ao seu destino final. Então ele vai. Né? Tendo chegado onde estava Balaque,
Balaão foi a 3 lugares diferentes: Kiriat-Uzote, Pisga, Peor, e em todos esses lugares suas palavras foram dirigidas por Deus, que abençoou o povo e confirmou e reconfirmou a bênção. Entende? E apesar dessas experiências, Balaão ainda estava desejoso de ser honrado, remunerado para que Israel fosse punido de alguma forma. Veja que, como eu falei, desde o início, que Balaão estava disposto, com o coração cheio de ambição pelo prêmio. Ele estava desesperado para ser presenteado, para ser honrado, para receber bens materiais. Estava desesperado porque, mesmo depois de toda essa manifestação gloriosa de Deus, ao ponto de fazer um animal falar com ele, ao ponto de fazê-lo ver um anjo com a espada na mão, pronto para ceifar a sua vida por causa da desobediência, mesmo assim, Balaão insiste no erro. Ele insiste no erro e resumindo aqui a lição, indo direto ao objetivo final, ele insiste tanto no erro que ele ensina Balaque a lançar tropeço diante do povo. Ora, quem havia falado com ele uma vez? Quem havia falado com ele 2 vezes? Quem havia falado com ele mais 3 vezes? Eu vou citar 5 vezes. Quem falou com ele? O Todo-Poderoso. O animal falou. O anjo falou. Quer dizer, de diversas maneiras, Deus fez sua palavra chegar a ele. Em curto espaço de tempo, Deus falou com ele. Mas mesmo assim, por que Balaão hoje é sinônimo de iniquidade? É sinônimo de oposição ao povo de Deus. É sinônimo de derrota para o povo de Deus. Porque é um homem que insiste em derrotar o povo do Senhor. Mesmo Deus dizendo, olha, esse povo é abençoado, 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 é como um leão que se deita tranquilamente, seguramente, é contra o meu povo, não vale encantamento, mas mesmo assim, ele orienta Balaque a armar armadilhas para o povo de Deus. Não podia amaldiçoar, mas podia armar ciladas para fazer o povo pecar. Porque Balaão sabia que se o povo pecasse, ofendendo ao Todo-Poderoso, poderia atrair algum castigo sobre eles. E isso ele fez. Ele orienta, o Balaque, e ele começa a lançar os tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Dessa forma, Deus se tornaria o opositor do seu próprio povo por causa dos seus pecados cometidos. Entende? E o que acontece aí? Mulheres orientadas a desviar os israelitas, pela sedução, conduzindo-os à idolatria e à prostituição, causando a morte de 24 mil pessoas por meio de uma praga em forma de juízo divino. Foi o que aconteceu com Israel. Balaão orientou Balaque fez isso, funcionou, deu certo. Algo em torno de 20 mil pessoas morreram por causa do castigo dos seus pecados, por causa dos seus pecados. Só que o que acontece é que o Balaão retorna para casa. Não como um profeta de Deus, mas como um derrotado, como um fracassado. Ainda voltou determinado a ganhar a recompensa prometida. Orientou a lançar tropeço diante do povo de Deus. Mas alguém se levanta, retira a iniquidade do povo de Israel, a praga cessa e agora há uma investida do povo contra essa região toda e o Balaão é morto nessa guerra, morto nessa peleja. Então, meus queridos amados irmãos, nunca vai ser bom, nunca vai ser legal
nos rebelar contra o Todo-Poderoso. Nunca. É bom uma coisa para concluir a lição. Olha, nós concluímos dizendo que Balaão começou sua história como uma pessoa que ouvia a Deus, mas se tornou depois um mercenário. A tentação de fazer a sua própria vontade sempre terá seu preço. Balaão poderia ter entrado para a história como um personagem que aprendeu a ser fiel a Deus, mas passou a ser conhecido como um vidente maligno, cujo conselho matou a ele e as outras milhares de pessoas. Entende? Então, nunca devemos tomar cuidado. Cuidado com o coração, para que o nosso coração não se torne duro à vontade, à palavra de Deus. Que o nosso coração não se torne apaixonado pelo prêmio, porque se o nosso coração se apaixonar pelo prêmio, pela cobiça, né? Pela ambição, se nós nos tornarmos dominados pela ambição, querendo alcançar a todo custo, a gente finda indo frontalmente contra Deus, contra o seu povo, né? E poderemos prejudicar algumas pessoas, mas o mais prejudicado no final da história será a gente mesmo. Então busque a Deus, ore o Senhor, glorifique o nome de Jesus, porque dessa maneira Deus vai te exaltar e vai te fazer próspero na terra, com paz no coração. Deus abençoe, até a próxima hora em nome de Jesus.